Segundo Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 30, que diz assim: E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando descalço. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Os irmãos, a palavra que nós lemos, ela conta um pouquinho da história do rei Davi, e mais especificamente, se os irmãos lerem o título do capítulo 15, os irmãos vão ver que se chama a rebelião de Absalão. E Absalão era filho de Davi. Muitos conhecem a história, né? E a história nos conta, a palavra do Senhor nos conta, que Absalão, ele desejou o reino do seu pai. Nós não vamos aqui falar muito da história, mas nós vamos ver que Absalão, ele tinha ódio de seu pai. Ele odiava, ele invejava Davi. E por que que isso aconteceu? A palavra vai nos contar nos capítulos anteriores, se os irmãos forem ler, que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar e um meio-irmão chamado Aminon. E esse meio-irmão, ele um dia vem a abusar de Tamar, que era a irmã legítima de Absalão, e isso causou em Absalão uma grande revolta. E ele queria que o pai fizesse justiça sobre o irmão Aminon, mas Davi, como pai, não fez nada, né? Não tomou nenhuma medida drástica, que naquela época a medida seria a morte, né? A lei mandava condenar, mas passam-se, se não me falha a memória, 2 anos, e Absalão vai e ele mesmo se vinga do seu irmão. Ele mesmo mata o próprio irmão. E ele foge de Davi e fica, se não me falha a memória, depois os irmãos conferem, acho que são 3 anos, ele passa 3 anos longe de Davi. E depois Joabe, que era um dos chefes ali do exército de Davi, ele arruma todo um aparato, chama uma mulher, que agora me foge o nome dela aqui, e ela conta uma história para o rei, e através daquela história o rei entende que Joabe queria que Absalão voltasse para Jerusalém. E a palavra vai dizer que o rei, movido de compaixão, ele entende aquilo ali, entende o que Joabe queria fazer, e traz Absalão de volta para Jerusalém. Mas a palavra vai nos mostrar que Absalão ficou em Jerusalém, eu não tenho certeza, está logo aqui no capítulo 14, mas eu acho que são 2 anos. E nesses 2 anos que ele retornou para Jerusalém, ele e Davi, a palavra diz que eles não se olhavam. Ou seja, não houve reconciliação, não houve arrependimento. O pai aceitou ele no palácio, mas não convivia com ele. Eles não se olhavam. E por que nós estamos falando disso? Porque, meus irmãos, se os irmãos voltarem um pouquinho aqui no capítulo 14, no verso 25, a palavra diz assim: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito. Meus irmãos, é muito fácil e muito comum nós ouvirmos a seguinte frase: quem não tem defeito? Todo mundo tem defeito. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Absalão, da planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito. Então, se eu creio que a palavra do Senhor ela é verdade, se eu creio que a palavra do Senhor não há mentira, eu creio que Absalão era perfeito. Mas a palavra diz que ele era perfeito em formosura. Ele era belo. A sua estrutura era perfeita. O seu corpo era perfeito. O seu físico era perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o exterior
o físico, a beleza que o homem pode ver, a beleza que eu vejo nos irmãos, que os irmãos veem em mim, ela não é o suficiente para nos fazer herdar a eternidade que já tanto foi falada aqui. E nós vamos ver isso nas atitudes de Absalão. Algumas nós já dissemos aqui. O ódio, a vingança, a inveja. Isso não é qualidade. Isso não é coisa de alguém que é perfeito. Mas aí nós vamos ver o rei Davi, que a palavra vai dizer que era homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, escolhido pelo Senhor, em meio a um reinado de Saul, um rei desobediente, um rei que se corrompeu pela soberba. Aí nós vamos ver o Senhor levantar Davi, um homem que estava detrás da malhada, um menino, ainda um menino, pastoreando as ovelhas de seu pai, esquecido pelo pai, quando Samuel diz: Jessé, ajunta teus filhos que eu vou na tua casa, que da tua casa o Senhor separou um rei. E aí Samuel chega lá para ungir Davi, para ungir um rei que ele ainda não sabia que era Davi, e Davi nem estava na mesa, Davi nem tinha sido convocado. Mas depois de passar todos conhecem a história, Samuel, o coração dele se acendeu para um dos filhos ali, porque era belo. Mas o Senhor disse ao profeta Samuel: olha, Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Olha porque nós falamos que a beleza de Absalão, a perfeição de Absalão não era o suficiente para agradar o Senhor. Olha o que o Senhor falava lá atrás na escolha do pai de Absalão. Absalão ainda nem era nascido. E Deus já falava com o profeta Samuel: olha, você vê o exterior, mas eu vejo o coração, Samuel. Ou seja, a perfeição que o homem vê não faz diferença para Deus. Sabe por quê? Davi pegou, Davi adulterou, Davi assassinou, mas foi homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Até o fim da vida dele. Até o fim da vida dele. Todos os erros que ele cometeu, todos os erros que acarretou, que ele carregou, mas ainda foi homem segundo o coração de Deus. E o que é ser um homem segundo o coração de Deus? É ser um homem imperfeito? Sim, é ser imperfeito, mas é ser alguém que sempre colocou a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Absalão se revolta contra o pai, quando ele inventa mentiras, porque a palavra vai nos contar, irmãos, que Absalão, quando voltou para Jerusalém, ele ficava lá no meio do povo: olha, se eu fosse juiz dessa terra, eu ia olhar pelos pobres, eu ia fazer justiça sobre vocês. Sabe o que Absalão estava falando? Olha, eu sou melhor que meu pai, eu sei julgar melhor do que meu pai, eu faço melhor, eu sou perfeito. Meus irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, primeiramente, e acredito que cada um dos irmãos, nós temos dentro de nós um Absalão. E se nós não tomarmos cuidado, ele fala alto e fala muito alto. Ah, nisso aqui eu sou bom. Nisso aqui não tem para ninguém, é comigo mesmo. Nisso aqui eu sou federal. Isso aqui eu sei fazer. Quantas das vezes que nós olhamos o irmão do lado e fala: se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu no lugar dele, eu ia fazer assim, 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 assado. Ah, irmão, isso aí não passa de Absalão falando na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós vemos o exterior, mas o Senhor que está no céu, que esquadrinha pensamentos e sabe cada um deles, antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele conhece o intento do coração. Porque tem muita gente, irmão, que consegue pensar uma coisa e falar outra. Ele consegue te contar uma história
mas ele não consegue viver aquela história. Ele consegue pregar a palavra, mas ele não consegue viver essa palavra. Ele até consegue aparentar ser perfeito, mas não consegue agradar a Deus. Pode agradar o homem com as suas palavras, pode agradar a si mesmo, mas a Deus não agrada, porque o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de inveja, o coração está cheio de soberba. E isso acontece, irmãos. Nós não estamos falando de inveja de dinheiro, não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro. Tem gente que tem convicção que vai morar no céu. Mas convicção é diferente de conversão. Convicção é uma coisa humana. Conversão é uma coisa que é pela graça de Jesus Cristo. A conversão é pela graça. O chamado vem de Deus, não depende de mim nem de você. Foi o Senhor quem nos escolheu. Agora a salvação, o céu é tomado à força, a palavra vai dizer. É um processo. Tem coisas que dependem de mim e de você fazer. Nós precisamos fazer como Davi. Que no momento do seu erro, no momento do seu pecado, se os irmãos pegarem lá no Salmo 51, ele vai dizer quando ele adulterou. Ele orou ao Senhor quando Natan chega e conta para ele, fala, olha Davi, você errou. E ele mesmo estava dizendo para Natan, esse que fez isso que você está contando aí, Natan, é digno de morte. E Natan diz para ele, esse é você. Ele se ajoelha e fala, Senhor, cria em mim um coração puro, mas não retire de mim a tua presença. Ele estava dizendo, como nós já falamos aqui, Senhor pode tirar o reino, Senhor pode tirar o trono, mas eu preciso da tua presença. Esse é o homem segundo o coração de Deus, que entende que as coisas dessa vida não têm valor, a não ser as coisas celestiais. Ele entendia, Davi conhecia a Nova Jerusalém. Se nós lermos dentro dos 73 salmos que Davi escreveu, nós vamos ver ele profetizar o Senhor Jesus, nós vamos ver ele profetizar a eternidade, porque Davi tinha o seu coração, o seu olhar voltado para a eternidade, como a igreja tem que ser, uma igreja pautada na eternidade, como já foi falado aqui, uma igreja que quer ir para o céu, e por querer ir para o céu, ela é atenta às coisas que podem nos roubar o céu. E a palavra vai nos mostrar, irmão, que Absalão, cheio de ódio, cheio de prepotência, ele se ajunta com Aitofel, que antes foi amigo de Davi, depois também vai contra, que era conselheiro de Davi, se torna conselheiro de Absalão. Mas Davi não considerava um conselheiro, Davi o considerava um grande amigo. Os irmãos podem conferir isso lá no Salmo 55. Que nesse momento aqui que nós lemos, aonde Davi subia, fugindo, Davi estava fugindo. E a palavra fala que ele fugia pelo Monte das Oliveiras. Ele fugiu para não ter que guerrear com seu filho, para não ter que matar o próprio filho. Ele fugiu porque os valentes de Davi eram muito mais poderosos do que o exército que estava com Absalão. Mas Davi, ele decide se ausentar. E aqui está mais um ensino para nós. Existem batalhas que você tem que bater de frente, que você tem que se posicionar. Como o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo, eu vou preparar um exército, você vai para a guerra. Mas não, esta guerra não. Davi se retirou. E tem batalha que nós vamos vencer na hora que nós nos retirarmos. Tem batalha que você vence dando as costas para o inimigo. Ah, Samuel, mas se eu virar as costas, o inimigo me taca a pedra. Mas a palavra vai dizer aqui, se os irmãos lerem o capítulo 16, vão ver em determinado momento, aonde vai chegar um camarada chamado Simei, e começa a amaldiçoar Davi e tampar pedra nele. E aí um dos que estavam com Davi ali, se não me foge a memória, acho que é Abisai, acho que é isso mesmo, o nome de um dos que estavam com Davi, fala assim, ô rei, deixa eu ir lá cortar a cabeça desse que está falando do Senhor aí. Porque ele não sabe que ele está falando do homem de Deus. O rei que o Senhor colocou em Israel. Olha, meus irmãos, a diferença de Davi para Absalão.
quem Absalão tinha do lado e quem Davi tinha do lado dele. Absalão estava do seu lado te aconselhando um camarada que traiu o rei. Meus irmãos, é muito fácil de entender: se traiu um, vai trair dois. Olha só, vamos dizer no popular, que burrice. Mas aí, quem que tem do lado do Davi? Alguém que reconhecia que ele tinha sido ungido por Deus. Olha, Davi, eu sei que você tem defeito, mas eu sei que foi Deus que te levantou. Olha, pastor Isaac, eu sei que essa igreja é muito simples, ainda nem é uma igreja, é uma garagem, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que foi Deus que abriu essa porta. Eu sei que aqui o Espírito Santo fala. Eu sei que nós não estamos jogando palavras ao vento, mas aqui o Senhor tem transformado vida. Aqui o Senhor já curou, e nós temos testemunho. Aqui o Senhor já salvou, o Senhor já restaurou família, e ainda vai continuar, porque isso aqui é de Deus. Aleluia. Eu sei com quem que eu estou acompanhando. Eu sei quem está do meu lado, irmão. E sabe por quê? Olha só o que nós lemos. Davi estava chorando, subindo com a cabeça coberta, caminhando descalço, e todo o povo que ia com ele fazia a mesma coisa que ele estava fazendo. E sabe, irmão, está difícil para você? A luta está apertada, a igreja está junto com você. Você está chorando, a lágrima está escorrendo, está doendo, a igreja está orando por você, a igreja está jejuando por você, a igreja está subindo o monte da oliveira junto com você, meu irmão. Você não está sozinho, não. Aleluia. Davi não estava sozinho. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que os irmãos lerem aí, é como nós dissemos, Davi foi amaldiçoado, mas ele não se importou com aquilo. Os irmãos lerem aí, a palavra vai falar que Simei acompanhou eles por uma longa parte do caminho. E ele ia tacando pedra, jogando terra, amaldiçoando e falando mal de Davi. Mas Davi não parou. Continuou. Se vocês lerem aqui no capítulo 16, vai falar que todo o povo que ia com ele chegaram cansados. Cansados. Meus irmãos, a afronta do inimigo cansa. A perseguição cansa. Dá vontade de parar. Dá vontade de desistir. Dá vontade de ir lá e cortar a cabeça do inimigo, como o Abisai falou. Abisai, perdoa aqui se eu estou falando isso. Mas nós não podemos parar a nossa caminhada. Não podemos tirar o olho do objetivo por conta do inimigo. Porque o que o inimigo quer é nos distrair. O que o inimigo quer é nos fazer parar. Porque se Davi para poder resolver aquele problema ali com Simei, Absalão estava no encalço, ele ia chegar. E a guerra que Davi estava fugindo, estava querendo evitar, ia acontecer, ia ser inevitável. Então presta atenção no momento que você está vivendo. Às vezes você está parando e dando importância para inimigos insignificantes, sendo que o caminho é longo, o caminho é comprido. Não para, não desanima, não te assuste, não te assombre com aquilo que o inimigo tem falado de você. Não se preocupe com as pedradas, mas continua firme, porque vai chegar descanso. Você vai chegar no lugar de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos contar, irmãos, que Davi chegou num lugar chamado Manaim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Manaim significa habitação dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o caminho da igreja. O findar deste caminho doloroso, desse caminho de tristeza, de calúnia, de angústia, de acusação, é lá no alto, onde os anjos estão nos esperando, aonde o coral está cantando, e você vai cantar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não para, não desista, não dê crédito para o inimigo. Continua firme, faça como Davi, não dê crédito para o inimigo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é rica em nos ensinar, em nos mostrar
como que o Senhor tem misericórdia e tem prazer em nos revelar os seus mistérios. Meus irmãos, a palavra vai dizer que quando Davi, ele chega neste lugar chamado Manaim, ele foi recebido por algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra vai dizer no capítulo 17, no verso 27. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Mequir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Geliadita, de Rejolim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, também torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijo de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Meus irmãos, o Senhor vai colocar pessoas no meu e no seu caminho que sabe qual é a sua necessidade. Glória a Deus. Olha só o que a palavra fala: este povo que está no deserto está faminto, está cansado, está sedento. E hoje o Senhor está trazendo para você água fresca, o Senhor está trazendo alimento, é o pão vivo que desceu do céu. Este deserto tem refrigério, esse deserto tem descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que contempla a nossa necessidade. É um Deus que vai lá onde você precisa. Ele não precisa que você fique se lamentando, se lamuriando com quem está do seu lado. Não, olha para o alto. Segue o caminho que o Senhor vai suprir a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara em dizer como o Senhor providencia o sustento para a sua igreja. Meus irmãos, nós vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, como nós estamos aqui lendo, e nós vamos ver isso aqui se cumprir na pessoa de Jesus lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vai dizer: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, tudo que a minha igreja precisar eu vou prover. O que você está necessitando eu vou te dar. Meu filho, o que você precisa para levar a minha palavra, o que você precisa para vencer esse mundo, o que você precisa para vencer esse Absalão que está no seu encalço, eu tenho para te ajudar. Mas irmão, eu não sei de onde vai vir a ajuda, eu também não, mas eu te digo: não para que a ajuda vem ao seu encontro, não para que o Senhor está providenciando. Às vezes a sua ajuda está só mais um passo à frente, você vai dar de cara com ela. Não para não, meu filho, não para não. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, e a palavra vai dizer que Davi ficou por ali um tempo, até que aconteceu, sabe o que? Ahitofel morreu, o traidor morreu, o conselheiro morreu, Absalão também morreu. Davi não precisou matar nenhum dos dois. Sabe o que eu entendo, irmãos? O Absalão que eu disse que existe dentro de cada um de nós, não é eu, não é você que vamos matar. É o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se eu e você não parar, se eu e você não olhar com esse olhar humano, se eu e você inclinarmos o nosso coração para a presença do Senhor, valorizarmos essa presença maravilhosa do Espírito Santo que invade o nosso ser. Meus irmãos, eu entendo que a presença maravilhosa do Espírito Santo, ela é como o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: porque a água que eu lhe der se fará em ti uma fonte, e uma fonte que jorra e jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a partir do momento em que nós aceitamos a ação desse Espírito Santo maravilhoso na nossa vida, ele só vai te deixar, ele só vai me deixar se você desistir dele. Mas se não, é até chegar na eternidade. Estarei convosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não é o Samuel que está aqui dizendo isso.
Não é a igreja Maranata, evangélica Maranata, que está dizendo isso. Não, é a palavra viva do Senhor. Amém. Que está dizendo. É a palavra que o irmão clamou aqui e pediu para que fosse viva e revelada. E esta palavra revelada nos nossos dias, bendito seja Deus que essa palavra nos alcançou. Glória a Jesus. E eu te digo, meu irmão, se você não parar, vai acontecer como Davi disse em um dos seus salmos, porque as tuas bênçãos, Senhor, estas me seguirão. Louvado seja o nome de Jesus. Essas me seguirão. Meus irmãos, tem gente que fica parado. Deus me prometeu, já tem 10 anos. No dia que ele cumprir a promessa dele, aí eu vou pregar, eu vou testemunhar. Não para, meu filho, vai testemunhando sem a promessa chegar mesmo. Testemunho da promessa que você recebeu, que no dia que essa promessa se cumprir, o testemunho muda, mas não para, segue o caminho, não para pelas pedradas de Simei, não. Continua firme, prossegue para o alvo. Manaim te espera, a morada dos anjos te espera. É lá que está o descanso da igreja, é lá que está o nosso descanso, é lá que nós temos alimento, é lá que toda lágrima vai ser enxugada, é lá que não haverá mais sede, é lá que não haverá mais dor. É na Nova Jerusalém, irmão. Neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo. E é este Jesus que você aceitou como seu Salvador. É este Jesus que nós estamos anunciando. É este Jesus que nós estamos seguindo. Um Jesus que a palavra dele vai dizer: eu tenho nas minhas mãos todo o poder. A mim foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome de Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Um Deus que está contigo neste caminho que você está passando. Um Deus que está vendo a perseguição que está sobre você. E é um Deus que está preparando todo o livramento, todo o suprimento que você precisa. E é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, porque se nós lermos lá no Salmo 55, Davi vai relatar essa história que nós lemos aqui. Porque ele vai falar: Senhor, se fosse um inimigo, eu lutaria com ele. Se fosse um adversário, eu poderia fugir dele. Mas ele estava dizendo: Senhor, é meu filho, era meu amigo, eu não sei como fazer, eu não sei como agir. Davi era um homem de guerra. Nós vamos ver desde o início. Quando ele chega diante de Golias, ele vira e fala: Saul, eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu vou matar esse gigante também. Mas quando ele estava diante da casa dele, diante do filho dele, sabe por quê, meus irmãos? Absalão é algo que nós amamos. Por isso é que eu disse que todos nós temos um Absalão. Talvez o seu Absalão seja você mesmo. Talvez o seu Absalão seja alguém que está do seu lado. Mas que todos nós temos um, nós temos. E isso é tão sério, irmãos. Porque se os irmãos lerem, não sei, me foge a memória agora se é o capítulo 18 ou 19 de 2 Samuel, vai falar que quando Davi recebe a notícia que Absalão morreu, Davi começa a chorar. Ele começa a se lamentar: ai meu filho Absalão, ai meu filho Absalão. E precisa de Joabe chegar lá e falar: ô rei, o que está acontecendo? Todos estes que estão contigo, esses que subiram ao Monte das Oliveiras chorando com você, esses que receberam as pedradas com você, são menos valiosos do que o traidor, são menos valiosos do que aquele que te queria tomar o trono. Meus irmãos, exatamente, queria matar, queria tirar a vida. E quantas das vezes que nós choramos perdas que aos nossos olhos são perdas, mas são livramentos que o Senhor Glória a Deus. Toma cuidado para você não estar lamentando o livramento que Deus te deu, achando que você perdeu alguma coisa, quando na verdade você ganhou o livramento. Foi o Senhor que tirou da sua vida. Foi o Senhor que arrancou. Ah, mas gerou lágrimas, Samuel, gerou dor. Você não sabe o que você está falando. Eu sei. Eu sei o que eu estou falando. E sei o quanto dói.
Não sou como Davi, não, longe de mim. Mas eu sei, conheço algumas dores da vida. E eu sei que você tem as suas. Não estou dizendo que as minhas são maiores. Mas uma coisa eu te digo que é igual para mim e para você. O remédio da sua dor. A cura do seu sofrimento. Quem vai matar o seu Absalão é o mesmo que matou o de Davi. É o mesmo que vai matar o meu. É o mesmo que vai matar o seu. E ele se chama Jesus. Ele está aqui nesta noite. E você pode clamar a ele e dizer: Senhor, me ajuda a me libertar de Absalão. E me dá um coração puro, reto. Um coração que se inclina para ti. Um coração que ama a tua presença. Um coração que sabe que existe um Manaim me esperando. Oh, glória! Um coração inclinado para a eternidade. Um coração que sabe que aqui nesta vida, para os homens, mas é bonito, é perfeito, é belo. Como nós lemos aqui, Absalão não tinha defeito aos olhos humanos. E o que nós temos visto hoje é isso. A inversão de valores. O certo virou errado. E o errado virou certo. Mas como está o seu coração? Aqui está inclinado o seu coração. Não vamos perder tempo com as investidas do adversário. Fuja! Fuja do inimigo. Principalmente aquele inimigo que você ama, que você não consegue matar com as próprias mãos, como Davi não conseguiu guerrear contra o próprio filho, mas ele guerreou como um servo do Senhor, como alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. E quem tem esta virtude, quem alcança esta bênção, este privilégio, ele luta as suas batalhas no Monte das Oliveiras. É chorando, mas não para de subir. É com a cabeça coberta: Senhor, eu estou envergonhado, mas eu não paro de caminhar. É com os pés descalços. Davi fugiu com tanta pressa que saiu descalço. Estava despreparado. A fragilidade: Senhor, eu sou um homem fraco, eu sou falho. Eu fugi, mas eu não paro. Eu prossigo, eu avanço. As minhas fragilidades, as minhas mazelas, as minhas lacunas, as minhas dores não são suficientes para parar o propósito de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai me parar, nenhuma pedrada do adversário, nenhuma investida do meu inimigo, nada que o mundo colocar no meu caminho vai me impedir de chegar até a eternidade e dizer: bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Rei da minha vida. Valeu a pena, Senhor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor.